Muito bom dia, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a este programa que o acolhe nesta manhã, este programa Manhã Viva. E hoje vamos falar da Cáritas na linha da frente. Já gravámos alguns programas, não é, com esta instituição, um deles com o antigo presidente da Cáritas Portuguesa, Eugênio da Fonseca, e que é atual presidente da Confederação Portuguesa de Voluntariado, e outro com Cáritas locais e com a Márcia Carvalho, da Comunicação e Angariação. Mas hoje temos o gosto de receber em estúdio pela primeira vez, não é, no nosso programa, a doutora Rita Valada Marques, não é, presidente da Cáritas Portuguesa desde 2020. Desde já, muito bem-vinda, Rita. Muito obrigada. Mas antes de sabermos mais um pouco, não é, sobre a nossa convidada, aquilo que é hoje, não é, o tema do nosso programa, convido os telespectadores a acompanhar um pequeno momento de oração. A Rita, que vamos rezar um pouco e vamos rezar a prece da Cáritas, não é assim? Sim, senhora. Eu tenho que pôr óculos. Ainda não consigo ter esta... Podia pôr aqui umas letras muito grandes, mas não fazia pois sentido. Pois é, exato. Mas temos que acompanhar os tempos, não é? Vamos as duas. Então, Deus nosso Pai, que sois todo o poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade e pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e a esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor, pode abrasar a terra. Deixai-nos beber da fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição. Queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Amém. Rita, convido aqui para, durante nesta primeira parte neste programa, podermos aqui tomar o nosso pequeno almoço enquanto conversamos. Rita Valadas é atual presidente da Cáritas, não é? Cáritas Portuguesa. É licenciada em Política Social e trabalha na Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, onde ocupou vários cargos de direção. Diante aqui já de algumas informações suas, mas gostaríamos de saber um bocadinho mais sobre si, não é? De onde é, não é? O que faz, quem é a Rita? Ora bem, não sei se é muito interessante, não é? Mas dizer que eu sou essencialmente uma mulher de terreno. Eu formei-me em Política Social, é verdade, e trabalhei em Intervenção Social até hoje, ou seja, mais de 35 anos a trabalhar em Intervenção Social em muitas áreas e com muitas instituições, o que é uma bênção enorme. Eu comecei a trabalhar ao abrigo do Plano de Emergência pela Península de Setúbal e costumo dizer que fui perseguida pelas crises, porque nessa altura Setúbal vivia uma crise muito parecida com a que nos atropelou com a pandemia,
E foi preciso ser muito, 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 muito criativo para encontrar soluções que nessa altura não havia, como hoje. Também não estávamos à espera desta crise pandémica. Depois, a minha casa-mãe é a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, onde eu trabalhei em todas as áreas, desde as crianças aos sem-abrigo, com os idosos, e, portanto, trabalhei em várias áreas e fui, de facto, administradora da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e dirigente de várias áreas. A única coisa que para isto interessa é realmente porque eu tenho a especial vantagem de ter conseguido pôr as mãos e trabalhar em muitas áreas. E isso, claro que me facilita hoje, claro, hoje o meu olhar e a minha intervenção. Estive entre 2006 e 2011 na Cáritas Portuguesa com o professor Eugénio, esse é o convite, como vogal, já também nestas áreas, naturalmente, que foi a altura em que houve uma segunda crise, a crise do imobiliário, uma crise sim. que todos ainda infelizmente nos lembramos. Quando estávamos a recuperar, em 2019, veio nova crise e em 2020 eu fui desafiada para este lugar, o que naturalmente muito me honra, mas que é um enorme desafio. E o seu percurso até chegar na área social, até chegar à Cáritas Portuguesa, como é que foi, como é que se deu? Foi sereno, como qualquer técnica, entrei a fazer de tudo, do atendimento social a gestão de equipamentos sociais ou de respostas sociais, do planeamento à intervenção, eu fiz um bocado de tudo. Eu acho que é importantíssimo... Não sei se quer chá. Quero. Eu acho importantíssimo que nós, quando chegamos a estes lugares, que têm grande responsabilidade, saibamos, por experiência própria ou porque nos cruzamos com essas realidades, conhecer as soluções que encontramos, os problemas que existem e não encontrar... fazer de conta que nós sabemos tudo. Eu estou longe de saber tudo. Todos os dias até hoje, eu aprendo qualquer coisa. Agora o meu espaço de aprendizagem é a Cáritas, mas já foi em muitos outros sítios. E realmente eu acredito que esta perspectiva de poder ter tido esta oportunidade me assustou menos na chegada a esta situação. Além de tudo mais, eu sou mãe, tenho 2 filhos, sou casada e tenho muitos interesses para além do trabalho, mas quase todos ligados ao voluntariado. E pronto, isso acho que resume um bocadinho aquilo que eu, entre um espaço e outro, sou. Quando foi contactada pela... Tem aí o chá depois, não vai. Sim. Não. Beber água também podia beber. Sim. Quando foi contactada pela Conferência Episcopal Portuguesa para assumir este cargo, como é que encarou esta nomeação? Bem, eu fui convidada a uma conversa de que não imaginava de todo o que poderia ser. Não passava pela cabeça, se me é permitido, é até quase cómico esse momento. Porque o que eu disse foi, este convite eu não poderia recusar nunca, porque não faz sentido. Se acham que eu sou útil à missão, como é que eu vou recusá-lo? Mas não passa pela cabeça, disse ao Sr. Bispo, não me passava pela cabeça, até porque sempre pus na cabeça que este lugar era um lugar que seria sempre só ocupado por homens. E disse isso, e era a minha convite. Nós, muitas vezes na vida, quando estamos a trabalhar numa área, pensamos que podíamos ter outro papel nessa área. Nunca foi a minha perspectiva na Cáritas, nunca. E nunca pensei que isso fosse um desafio para que eu alguma vez pudesse ser chamada. Mas
nem sequer consegui hesitar, porque eu já tinha estado na Cáritas, eu sabia o que era a Cáritas, sabia que estávamos todos numa situação de grande crise. E quando eu levantei a dúvida sobre se era a pessoa certa, ou se era de mim que precisavam, e me foi dito que sim, eu não tinha como dizer que não. Portanto, foi com muita energia, com muito propósito e com muita convicção que eu fiz. E, naturalmente, com toda a humildade que nós temos que ter nestas missões, claro, de que não há instituição nenhuma no mundo que possa resolver os problemas dos pobres e dos mais vulneráveis, e, portanto, não serei eu, mas farei o possível, por isso que assim aconteça. A sua experiência, não é? Acabou por ajudar neste sentido de missão. Sim. E de assumir essa missão, não é? Na prática, eu acho que eu que já passei por vários lugares dirigentes, percebo que o facto de nós conhecermos a realidade e conhecermos algumas soluções para os problemas nos ajuda, não é? Claro, exatamente. Sim. Entre uma coisa e outra, acho que não havia mesmo como fazer. Acho que tinha as ferramentas necessárias, do ponto de vista técnico, não tenho dúvida, do ponto de vista da convicção também. Claro. Conhecia a Cáritas, achavam que eu podia ser útil, não podia dizer que não. Claro que sim. Assumiu funções em plena pandemia, não é? Fale-nos dos desafios vividos neste contexto. Também isso tem uma particularidade. Sabe que não foi coisa que me preocupasse, a pandemia que nós estávamos a passar. Nós estávamos no princípio do segundo ano, íamos começar o segundo ano de pandemia. E no primeiro ano de pandemia o que eu fiz, para além do meu trabalho, foi tomar conta, numa associação que eu então dirigia, ou melhor, era vice-presidente, de um covidário, entre outras coisas. Portanto, era um lar que teve um susto, como quase todos lá estiveram, claro, e que viveu todas as dificuldades que tinham que se viver, desde a falta de instrumentos de proteção até ao desespero dos residentes de não entenderem porque é que, não tendo feito mal a ninguém, estavam presos, sem crime. Coitadinhos. Mas foi uma aprendizagem brutal. Portanto, depois de ter passado por isto, e pronto, ter visto muita gente, muitas pessoas, muitas famílias e muitos idosos sofrer com o que estava a acontecer, eu também me senti mais preparada. Se eu não tivesse vindo dali, se calhar estava mais preocupada. Mas naquele dia, quando eu disse que sim, que estaria ao dispor, não foi a pandemia que me assustou. Já estava de mangas arregaçadas. Quer dizer, a pandemia não era uma realidade estranha para mim também. E claro que uma coisa é o nível nacional que a Cáritas Portuguesa tem, outra coisa é a gestão de um equipamento. Mas a minha responsabilidade na gestão do equipamento era brutal. Sim. Porque era com pessoas, com a vida de pessoas. Claro, numa situação muito extrema. Dos profissionais, das suas famílias, claro dos residentes. Portanto, nem isso me assustou muito. E depois também temos como era o segundo ano, por oposição a isto, eu tinha o caminho meio feito. A direção anterior, presidida pelo professor Eugénio, tomou uma série de iniciativas à moda Cáritas, e isso, eu acho que é a grande diferença que a Cáritas traz à realidade, é que, enquanto os outros estão a carpir e a preocupar-se e a fazer planos e outras coisas, a Cáritas avança com uma solução. Pode não ser a solução última, mas sempre consciência que nós podemos sempre desenvolver mais. O que acontece é que a Cáritas Portuguesa, e eu posso, falar completamente, não fui eu, não estava lá, mas é uma lição. Em tempos de pandemia, a Cáritas Portuguesa, nos primeiros dias de situação, procurou soluções para dar proteção a todos os funcionários, porque nós estávamos numa situação dramática em que no mercado não havia máscaras, não havia álcool gel, não havia, os preços começaram a subir, as Cáritas diocesanas não tinham orçamento para aquilo, e portanto a situação era dramática, e a Cáritas Portuguesa encontrou parceiros e resolveu o problema. Começou a distribuir, ainda em março, equipamento de proteção individual pela rede toda,
com a colaboração de algumas empresas e, por exemplo, da Caritas de Macau, mas de algumas empresas que são hoje parceiras nossas até hoje, e fez essa primeira coisa. No segundo momento, que foi entrar a crise, e eu acho que as pessoas não têm bem a memória, ou não conheceram, ou não passaram por isso, mas a verdade é que houve muita gente que ficou a trabalhar sem trabalhar no primeiro dia de confinamento. Sim. Havia pessoas que tinham construído sonhos e tinham investido na compra de equipamento e de material para desenvolver uma atividade que achavam que ia ser a sua sorte grande. Exato. E de repente, de um dia para o outro, deixaram de poder estar na rua. E sem estar na rua não podiam fazê-lo. E essas famílias, que foram as primeiras que nos apareceram, as famílias que tinham pequenos negócios de restauração, de turismo, ou eu tenho sempre a ideia dos tuk-tuks, porque acho que é fácil para todos verem. Quem comprou um tuk-tuk e se endividou para comprar um tuk-tuk, fica com um tuk-tuk para quê? Tem que pagar parque, porque eles não podem estar na rua e iam se danificar, não pode ganhar no dia-a-dia e vai viver de quê? Quando a sua situação é sem rendimentos, cheia de dívidas. E a cultura e todas as pessoas que estão por trás destas atividades, som, imagem, tudo isto foram pessoas que sofreram no primeiro dia. E no primeiro dia as Caritas Diocesanas disseram: estas pessoas que nós não conhecemos, nunca estiveram no nosso radar, estão aflitas nas suas necessidades mais básicas. A Caritas não pode deixar de responder. Reinventou-se, não. Conhecendo a história, sabe que das duas uma, ou se diz que a Caritas se reinventa a cada passo, ou se diz que a Caritas é suficientemente resiliente para encontrar soluções a cada passo. Eu acredito mais nisto. É a capacidade de encontrar recursos, onde às vezes não os há, é uma marca Caritas. E não estou a falar só da Caritas portuguesa, estou a falar das Caritas Diocesanas e da Caritas Internacional. É a mesma base. Mas o que é que a direção da Caritas ao momento fez foi, dos seus recursos próprios, encontrou algum dinheiro que pôde ir, que possibilitou que as Caritas Diocesanas resolvessem o problema da emergência. E depois, quando percebeu que a coisa não ia ser só pontual, criou um programa, que é o Vamos Inverter a Curva da Pobreza, exatamente para acorrer a estas situações em que 60% das pessoas que nos preocupavam estavam preocupadas com a sua habitação. Portanto, estamos a falar de rendas de casa e coisas afins, que as pessoas podiam ter perdido naquele momento e não perderam porque a Caritas estava lá. E, mais uma vez, digo, esta foi a realidade que eu encontrei. Tinha o trabalho mais feito, não é? Claro. O que eu vim a ter que correr-se que não estava, porque a cada passo apareciam situações diferentes, foi a mais situações, foi a escassez, as diminuições de rendimento. Depois também tivemos o benefício das duas almofadas principais que o Estado criou, os layoffs e as moratórias, e as autarquias criaram elas próprias muitos programas adicionais. No dia em que nós fizermos o estudo certo de tudo isto, eu acho que nós vamos ficar todos muito espantados. Fomos, todas as instituições e poder local tiveram nota máxima na ação. Eu tive o aumento contínuo das situações, a necessidade de criar programas de maior duração, a preocupação de estudar o que é que tinha acontecido na Caritas durante o tempo pandémico e fizemos uma parceria com a ISEG, que nos fez o estudo dessas situações, os dados são conhecidos. E, mais uma vez, a Caritas foi a primeira que estudou. Estávamos a falar da pobreza com dados de 2019 e sai o estudo da Caritas com dados do tempo pandémico. Portanto, é só no ambiente Caritas, mas são dados poderosos. Sim, já são dados significativos, sim. A situação é esta, portanto, porque o que é que podia assustar-me? Não, tinha sido... eu tive que gerir as coisas, as novidades que
também se resolvem, não é? Perceber que a nossa organização tinha que ser diferente. Organizar um peditório online nunca se tinha feito. Claro. E encontrar formas de comunicar Cáritas, há sempre um preconceito de que a Igreja não deve gabar-se do que faz. Não digas à mão, a mão esquerda não deve... Sim, porque faz a mão direita. Faz a mão direita, sim. Mas eu, aliás, tive essa conversa desde 2006 com o professor Eugénio, porque, de facto, nós não podemos exigir às pessoas que se juntem a nós nos tempos que correm, se não lhes mostramos quem nós somos. Sim. E o que é que precisamos. E quando mostramos... E a missão que têm, não é? E quando mostramos o que fazemos, as nossas missões, a reação é incrível. Neste último ano, nós tivemos um ano muito crítico na situação das pessoas, mas eu não posso nunca dizer que tivemos uma crise de solidariedade. Não posso, porque as pessoas chegaram-se a nós. As pessoas e as empresas. Por isso, é muito bom ver isso. Então podemos falar realmente do quanto é o benefício da Cáritas em Portugal, não é? Eu acho que cada vez menos... Esse benefício de termos... De sermos rede. Exatamente. De trabalharmos como rede efetivamente. É uma rede que não escolhe parceiros, escolhe, acode, faz aquilo que tenta fazer aquilo e faz rede, quer no pensamento, quer na ação, quer nas parcerias estabelecidas, quer na forma como lê a realidade, como pensa a partir disso. Em relação a todas as áreas que nós temos, a rede é o ponto de partida. Porque a rede junta-nos e também nos protege, não é? Claro. A rede não... sobretudo, eu, quando falo em rede, lembro-me sempre da simbologia da rede do camaroeiro. Não sei se estão... se conhecem a história, mas a Rainha Dona Leonor, que foi fundadora da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, tem no seu símbolo, nos seus quadros, uma rede de camaroeiro, que as pessoas, ao princípio, nem percebiam bem o que queria dizer. E era porque, um dia, estando a rainha a passear ao pé de um rio, um dos seus filhos afastou-se e afogou-se e não foi conseguido salvar. Mas o corpo foi resgatado por um pescador com um camaroeiro. E, portanto, aparece essa imagem. E quando penso em rede, penso que normalmente nós todos falamos em rede no sentido daquilo que nos une, mas naquilo que nos protege às vezes não pensamos. Exatamente. Rita, é um gosto, não é? Estarmos aqui a falar sobre este tema, não é? Do quanto que a Cáritas, não é? Também é reconhecida e conhecida em Portugal pelo trabalho feito, não é? E a responder às necessidades deste tempo. Realmente é muito rico constatarmos todas essas realidades que falou. Vamos avançar na nossa conversa, não é? Na segunda parte do nosso programa, a primeira parte está a chegar ao fim e eu desafio a ficar para a segunda parte para voltar, não é, connosco e acompanhar um bocadinho mais deste tema que é a Cáritas na linha da frente. Até já. Seja muito bem-vindo, bem-vinda a esta segunda parte do nosso programa Manhã Viva. Recordo que estamos a falar sobre a Cáritas na linha da frente, com a sua presidente, não é? A Rita Marques. E começaria esta segunda parte com uma frase do antigo presidente da Cáritas, Dr. Eugénio Fonseca, que demonstra exatamente a forma muito clara, não é, do vosso papel. A Cáritas não é uma pessoa, nem nós somos a Cáritas. Nós estamos ao serviço da Cáritas. É uma frase realmente com muito impacto e que expressa claramente a humildade de servir, não é? Que já falou. Neste momento, quais são as maiores preocupações da Cáritas a nível internacional, nacional, e que feedback vos é dado sobre as preocupações que assolam as Cáritas diocesanas? Bem, só fazer uma pequena abordagem à frase do professor Eugénio, que eu
concordo e acho até mais... gostaria até de ir mais além. Diferenciando, e até para fazer um link com o que me pergunta, quando falamos de Caritas, eu diria Caritas somos nós todos, Caritas. Agora, Caritas Portuguesa é um serviço das Caritas Diocesanas, existe para garantir às Caritas Diocesanas tudo o que possa ser, cuja dimensão exija maior participação de outras Caritas Diocesanas, fazer a capacitação, fazer as campanhas, fazer a ligação internacional e fazer tudo o que for decidido pelo Conselho Geral da Caritas, onde têm assento todas as Caritas Diocesanas, que seja necessário para a sua ação. E por isso, de facto, nós somos todos Caritas, estamos todos para servir. No caso da Caritas Portuguesa, estamos para servir as Caritas Diocesanas. E no que pensar quais são as nossas preocupações do ponto de vista internacional, neste momento que estamos numa situação muito de angústia, nós temos uma Europa frágil, temos vindo a perceber-nos que mesmo quando as coisas são resolvidas, podemos ter uma iminência de uma guerra, que não é uma coisa que estivéssemos à espera, não é? E a Caritas responde aos apelos de emergência que nos são feitos pela Caritas Europa e pela Caritas Internacional, e ultimamente os apelos que costumam vir de outras zonas do mundo vêm também da Europa. O que é preocupante, nós não sabemos se não vamos ter um conjunto de pessoas a mudar-se na Europa. Isso é o que nos preocupa, porque temos uma responsabilidade humanitária que pode ser que nos pode chamar a qualquer momento. E temos que estar prontos para responder. No que diz respeito às Caritas Diocesanas, não há uma situação única. As Caritas Diocesanas, eu quase diria que não há uma igual à outra. A missão é a mesma, mas as Caritas Diocesanas, cada uma, foi-se desenvolvendo de acordo com as necessidades que havia no seu território. Nós não vamos onde a promoção da resposta pode ser feita por outro. Para além das necessidades básicas, que são matriz de todas as Caritas diocesanas, cada uma das Caritas diocesanas foi chamada a um serviço diferente. E por isso cada uma tem um olhar sobre a necessidade que é diferente dos outros e, portanto, também sobre a produção da resposta. Mas tem uma característica que é única. Nós somos rede, mas para além de sermos rede, somos a rede mais capilar que existe. Não há nada mais próximo do que as pessoas no seu bairro, a igreja. A igreja é a coisa mais próxima que existe num bairro qualquer, em Lisboa, ou numa zona rural. Ou no seu bairro, no caso do rural, não será no bairro, mas será de proximidade. As pessoas estão habituadas a deslocar-se até à igreja. Exatamente. E por isso temos esta capacidade de, do ponto de vista técnico, haver uma rede técnica, mas também do ponto de vista do voluntariado, ter sempre gente disponível para ouvir. Mais que para ouvir, para escutar. E essa escuta ativa de depois tentar resolver os problemas das pessoas com o que temos, mas sempre com o propósito de fazer qualquer coisa que mude para melhor a vida de quem se aproxima, é um observatório permanente. É por isso que nós quase sempre nos posicionamos a dar pareceres sobre medidas, leis, aquilo que nos é solicitado. Porque, de facto, nós temos sempre alguém que está próximo daquilo que se está ali a falar. Seja a pobreza, seja a infância, ou sejam as prisões, sejam qualquer vulnerabilidade. Nós somos... ousa-se falar muito das periferias agora. Nós estamos próximos de todas as periferias. Claro. Estando em Lisboa ou noutro sítio. Uhum. E isso é que faz a força a possibilidade que nós temos de chegar. Há sempre alguém que sabe, há sempre alguém que já passou por isso, há sempre alguém que nos pode dar uma ajuda ou uma lição. Essa importância dessa rede, não é? Dessa rede. Há um assunto que não é muito abordado, não é? Nas entrevistas
que são feitas sobre a Cáritas. O arquivo histórico da Cáritas não é algo muito abordado, mas pedia-lhe que falasse um pouco sobre o percurso histórico dos seus inícios até hoje. Nós temos uma documentação muito grande, e o arquivo histórico da Cáritas é também uma iniciativa tomada na anterior decisão, na anterior direção, que tem a ver com estabelecer um protocolo com a Universidade Católica para que eles se lançassem aos nossos caixotes e aos nossos dossiês para conseguir fazer a história. Esta ausência de matriz única e esta iniciativa de sempre ir à procura de soluções para os problemas que se colocam, que são sempre diferentes, faz da vida da Cáritas portuguesa e em Portugal uma história muito irregular. Era mais fácil se nós disséssemos: nós vamos nos dedicar aos idosos que não têm família. E aí a resposta era mais este problema, menos o outro problema, mas era mais em números do que em tipologia. Acontece que essa não é a realidade e nós conhecemos pouco da nossa história. E estamos a descobri-la agora ao mesmo tempo que a Universidade Católica vai descobrindo tesouros nos nossos documentos. Eu creio que toda a gente saberá que fala-se dos 65 anos da Cáritas, que é sempre uma coisa que me lança algumas dúvidas também. Pronto, quiçá a coisa que eu herdei que menos confortável me deixa. Porque a Cáritas começou com um programa, e reza assim a sua história, com um programa que foi receber as crianças austríacas no pós-guerra. É absolutamente incrível conhecer isso. Eu desafio quem quiser ir ao site da Cáritas e ver aos Facebooks e Instagrams deste tempo, e explicar para ver que, de facto, como é que mais de 3.000 crianças foram acolhidas em Portugal por famílias. Eram crianças que vinham da Áustria ou também vinham da Alemanha e da Hungria, mas sobretudo da Áustria. E na Áustria, a Áustria não era um país rico nessa altura, era um país onde as marcas da guerra se viviam, e marcas da guerra que vão desde o ar irrespirável, por causa das bombas, Exatamente, até às grandes dificuldades financeiras. E essas crianças estiveram connosco, com regras interessantíssimas. É um espólio muito interessante de conhecer, mas todos tinham as mesmas regras, os casais, promovia-se alguma interação, e as crianças estiveram cá, e algumas ficaram cá, outras voltaram aos seus países, porque nem todas tinham família, não é? Vieram na sequência do falecimento de familiares. Mas alguns voltaram, mas esses que voltaram, eu lembro-me quando estive na primeira vez na Cáritas, de haver uma organização regular em que eles se juntavam, ora cá, ora na Alemanha, eu acho que é todos os anos, mas um ano cá, um ano na Alemanha. As crianças que tinham vindo num grupo. E eu estive com o embaixador da Áustria há pouco tempo no arquivo histórico, e convidámos uma dessas crianças que ficou cá. Portanto, há muitas. Ela fala fluentemente alemão e fala fluentemente português, e foi muito interessante, porque, mais uma vez, nós temos sempre para aprender. Claro. Estas crianças vieram, e isto foi feito por um grupo de 5 mulheres, entre as quais a primeira, que veio a ser a primeira presidente da Cáritas Portuguesa, a Fernanda Jardim, e, curiosamente, também a mãe do nosso atual Presidente da República, fazia parte dessas senhoras. Houve um grupo, inicialmente comandado pela Fernanda Jardim, e que ela fazia os políticos, ela fazia tudo, buscava os recursos, fazia tudo. Era uma mulher, devia ser uma mulher esplendorosa, adorava tê-la conhecido pessoalmente. Mas, e ela, nesta ação, deu a entender a capacidade que a sociedade civil tem para resolver qualquer situação de crise, não é? Claro. Quem é que dizia até hoje? Bem, hoje se calhar seria mais difícil por causa das leis que nos regulam, mas trazer
13 mil a 5 mil crianças para Portugal para serem cuidadas e voltarem a ser envolvidas, enriquecidas na saúde, nas suas experiências e que ainda hoje vivem gratas. Estas pessoas falam com o brilho no olhar do tempo e desta possibilidade que tiveram. E o ano passado, em plena pandemia, quando se colocou a necessidade de Portugal necessitar de mandar para o estrangeiro pessoas doentes por causa do Covid, nós não tínhamos capacidade nos hospitais, a Áustria respondeu positivamente e disse que nunca se podia esquecer da dívida que tinha com Portugal. E isto é fantástico, não é? Realmente. E pronto, isto é assim que a Caritas começa. E depois desta iniciativa e de se perceber o potencial que existe, houve vários desenvolvimentos, até haver a decisão de criar a União da Caridade e depois os vários momentos até à Caritas, essa revista que tenho aqui, que tem aí, que fala dos 65 anos de história. E fala dos marcos principais. Mas os marcos principais não tiveram sempre a ver com crianças. Depois é uma coisa que as pessoas mais velhas, não provavelmente da sua idade, mas as mais velhas lembram-se do leite e queijo da Caritas, porque foi um programa que, percebendo os déficits alimentares que havia, os Estados Unidos mandavam-nos leite e queijo. E isto era distribuído pelas famílias pobres e as famílias com dificuldades, com muitas crianças, etc. E nós ainda temos um armazém na Ameixoeira, onde era tudo recebido, onde se dividiam em doses mais pequenas as coisas. Temos uma fotografia de umas senhoras a cozer os sacos. É uma coisa fantástica, é uma história encantadora. Mas foi o leite e queijo, depois foram os outros produtos alimentares, depois houve um programa que teve a ver com a criação de emprego, depois a história os nossos marcos históricos têm a ver com as necessidades que a história trouxe a Portugal e que a Caritas abraçou como rede que é. E realmente, portanto, não é de estranhar este movimento para a resolução dos problemas Covid, porque isto é matriz Caritas. Não quer dizer que a Caritas seja uma instituição que pode resolver os problemas de saúde. Não pode, mas pode colaborar naquilo que é a sua missão para que esses problemas de saúde não deixem desprotegidos os mais vulneráveis. E isso é o que a distingue das outras e a que diferencia de outras instituições, não é? É a marca. Exatamente. A marca tem em conta a sua missão, os seus valores. É a marca dos valores e a marca da proximidade, do reconhecimento que só na proximidade se resolvem os problemas e só estando consciente do que se passa nós conseguimos agir. E que quando não mais ninguém age, a Caritas avança. Qual a importância dos voluntários para vocês, para instituições, não é? Como é o caso da Caritas? É quase difícil dizer isso, porque a pergunta mais certa, se calhar, era ao contrário. Qual é a importância dos profissionais? Porque nós somos quase todos voluntários. Para além dos dirigentes serem voluntários, temos muitos voluntários. A última estatística, que peca certamente por nós não termos ao tempo uma grande capacidade de registro, dizia que nós tínhamos 1.500 funcionários e 5.000 voluntários. Alguns voluntários são mais pontuais, por exemplo, quando é quando é a Semana Caritas, nós temos um conjunto de voluntários que gostam de participar na Semana Caritas maior. E depois temos alguns voluntários que se têm vindo a aproximar porque se apaixonam pela missão. Temos grupos de jovens, temos grupos temos um trabalho que é feito de atendimento nas paróquias. Não é um atendimento técnico, mas é um atendimento que nos permite ter esta capacidade de alerta. Não de resolver todos os problemas, mas de os encaminhar, de poder dar uma solução de vida às pessoas. Uhum. E isso é em todas as paróquias. Portanto, há grupos em todas as paróquias, nem todos são Caritas, mas são todos voluntários. E, portanto, o voluntariado é
um bem precioso. Eu enquanto técnica, sempre trabalhei com voluntários e dizia muitas vezes que a diferença do voluntariado em relação à ação das várias instituições é a garantia da qualidade. Os profissionais têm uma obrigação que é tipificada, funcional, etc. Mas não conseguem fazer tudo que gostariam de fazer pelas pessoas. E isso pode ser garantido pelos voluntários. E isso é realmente um bem que não é inestimável, e nós não podemos prescindir deles. São duas realidades diferentes. A nossa história torna difícil a leitura dessa realidade. Porque nós temos um movimento em relação ao voluntariado que oscilou bastante até com a Revolução do 25 de Abril. Era quase tradicional nas famílias que os jovens fizessem voluntariado e que depois largassem o voluntariado no início de quando tinham obrigações familiares e depois, quando as crianças começavam a estar mais autónomas, voltavam ao voluntariado. Portanto, tínhamos ali uma faixa etária em que não havia muitos voluntários, mas os mais novos e os mais velhos havia muitos. Com o 25 de Abril e com as dificuldades que houve de separar aquilo que é voluntariado do que aquilo que é posto de trabalho, e com medo de que uns ocupassem o lugar dos outros, houve interrupção abrupta do voluntariado e houve uma geração lacuna durante alguns anos. Aquelas pessoas que iam voltar não voltaram e os jovens que iam começar não começaram. E ainda, às vezes, sofremos um bocadinho disso. Os jovens estão a voltar agora e isso é um desafio que eu não posso deixar de fazer. O voluntariado enriquece muito mais do que dá trabalho e enriquece-nos a muitos níveis. Por isso, aos jovens que possam ouvir e aos familiares que achem que nós todos temos a obrigação de ajudar os nossos jovens a criar valores, o voluntariado é importantíssimo. E há todas as áreas. Portanto, não é caso de se dizer que não se sabe o que é que eles vão para lá fazer. Sabe. E eles sabem melhor que nós. E se calhar não é por acaso que foi designado, não é, este ano a União Europeia como Ano Europeu da Juventude, não é? Houve um grande impacto desta crise que vivemos na juventude. O que teria a dizer sobre esta realidade? Isso é uma grande preocupação. Nós ainda não sabemos o impacto que isto teve na juventude. Nem ainda conseguimos medir isso, porque muitas coisas vão aparecer na vida das pessoas com outras idades. Mas a verdade é que nós temos um conjunto de crianças que era para entrar para a escola e não entrou para a telescola. E quando havia telescola, isso era natural, todos os meninos eram assim. Agora, a necessidade de evolução da educação e da instrução diz-nos que há estímulos que são dados pela escola e que os pais não estão preparados para dar. Quando se obriga os pais a serem pais, professores, cuidadores, etc., tudo na mesma casa, naturalmente o olhar não tem o tempo de coabitação é maior, certamente, os jovens não podiam sair, mas a atenção é muito menor. Não só porque os adultos também estavam mais cansados, mas porque a coabitação obrigatória impede todos de ter o seu espaço próprio. E não é que... Foi isso que nós construímos, é essa realidade que nós construímos. Nós construímos uma realidade que diz que as pessoas todas saem de casa, uns vão para a escola, outros vão para o trabalho, depois avançam aqui, já estão ali. Tem ritmos de vida que não se compagina com a situação que nós vivemos. E por isso temos muitas marcas que certamente vão... Mesmo a vivência, este jovem... Que aprendizado têm estes jovens do que é viver em família? Durante 2 anos nesta situação. Como disse há bocado a propósito dos idosos, eles sentiam-se presos sem crime. E os jovens também. E acabaram por encontrar alternativas nas coisas que nós achávamos proibitivo. Quer dizer, nós obrigámos os miúdos que iam para a escola primária a ver televisão e computador, quando até aquele dia de março nós dizíamos: nem pensar, só pode estar meia hora, Exato. Só pode estar não sei o quê. E passámos a dizer, tu não estás no computador, então não tens que estudar, não tens trabalhos.
Isto só pode ter consequências difíceis. Claro. Isso, as entradas na faculdade, mesmo todos os laboratórios que o ensino tem e que pressupõem a presença e o contacto com materiais, experiências, etc., não aconteceu. Claro. Como é que vamos ser capazes de resolver? Não sei, mas que o apoio da saúde mental, nestes casos, é preciso, e em todos, é. A saúde mental é uma das lacunas que Portugal tem na área da intervenção comunitária e, portanto, abrange todos os problemas sociais. Falámos há bocadinho aqui da revista, não é? É uma das formas de redescobrirmos a Cáritas, é aqui através do seu boletim, não é? Tem esta capa de 65 anos de história, vai já na sua 4ª edição. Fale-nos um bocadinho sobre o projeto. Isso é interessante porque isso não é uma revista. Nem sequer tinha o propósito inicial de ser um meio de divulgação da atividade da Cáritas. Tinha um propósito centrado na gratidão que nós temos com as pessoas que chegam a nós para doar. E todas as pessoas que doam à Cáritas recebem o boletim para se sentirem parte do grupo e perceberem quem é que dá mais, quem mais é que dá. Não é quem dá mais, Exato. É quem mais é que dá. E saber que onde é que as verbas são utilizadas. Nós temos muita preocupação, a Cáritas sempre teve, de deixar bem claro onde o dinheiro é gasto. Porque os danos morais de dúvidas levantadas, às vezes de forma perversa, são terríveis e podem prejudicar muita gente. E quando digo prejudicar aqueles que nós queremos apoiar e se tivermos danos desse tipo, podemos não poder. E, de facto, a Cáritas tem esta obrigação de prestar contas a quem se aproxima. E nem todas as pessoas querem ser identificadas e nem todas as pessoas conhecem a Cáritas tão bem. Portanto, foi este o objetivo de ter em consideração e divulgar o enorme empenho que nós temos junto de nós, que foi criado este boletim, que já vai no 4º número e que cada um é completamente diferente do outro. A ideia é que enviamos aos doadores não só o resultado da sua participação, mas também o que é que a Cáritas faz com o dinheiro de muitas pessoas anónimas que se juntam a nós, divulgando a nossa atividade a quem se esforça connosco. Claro que sim. Na mesma missão. Na mesma missão. E de forma, às vezes, exato, tão esforçada. Quais são os projetos que estão a decorrer no momento? Ou iniciativas futuras, não é? Temos aí o dia e Semana da Cáritas. Pois. Nós temos várias iniciativas a acontecer e temos várias preocupações para 2022, mas já agora que tenho isto aqui, não posso deixar de falar sobre isto, porque isto foi uma iniciativa que aconteceu em teste em 2021, junto de uma operação que nós fazemos anualmente, que é a Operação 10 milhões de estrelas. Eu acho fantástico o nome da campanha, porque nós somos 10 milhões de portugueses. E dizer 10 milhões de estrelas faz aqui uma analogia simpática, não é? Entre 10 milhões de estrelas que dão luz a 10 milhões de portugueses. Pronto. Mas a campanha da 10 milhões de estrelas, que acontece todos os dias, todos os anos por altura do Natal, tem sempre tem agregada uma vela que é vendida e que faz campanha por aí. E depois o dinheiro que vem das velas vai normalmente para um projeto nacional e para um projeto internacional. Este ano, para além, e tem valores, tem o valor da paz, é o valor intrínseco desta campanha. E este ano decidimos levar esta mensagem às escolas. Fomos desafiados pelo Secretariado Nacional para a Educação Cristã e os professores de Religião Moral Católica foram convidados a receber iniciativas Cáritas na escola. Tem imensos materiais muito interessantes para os miúdos, utiliza
autocolantes e todos aqueles... E tem uma iniciativa, um trabalho com os jovens em sala completamente disruptivo. E teve um imenso sucesso, portanto nós vamos continuar a fazê-lo, já fora da área da comunicação, mas na área da intervenção. Em relação à Semana Cáritas, que acontece de 13 a 20 de março, e para além de todo o programa que existe mais formal, que passa pela abertura e encerramento em homilia de que já falámos, mas ele está disponível para consulta no site da Cáritas, tem os programas das Cáritas diocesanas e eu acho que se tiverem a oportunidade de participar era muito importante. Muito obrigado, Rita, por ter estado presente no nosso programa. Estamos mesmo a chegar ao fim e agradecemos muito por ter estado connosco. Grata fico eu e a Cáritas, naturalmente, porque a comunicação é indispensável na nossa ação. É assim, tínhamos ainda muito para falar aqui, mas despedimos-nos até ao próximo programa. Se Deus quiser, já sabe que pode sempre rever este programa no nosso canal no YouTube, Canção Nova Portugal. Até ao próximo programa, se Deus quiser. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.